essa promessa. E essa promessa, ela está escrita no Antigo Testamento, no livro de Joel. O profeta Joel escreve também sobre essa promessa no capítulo 2, do versículo 28 ao 29, que diz: e há de ser que depois de todas essas coisas derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também todos os sobre os servos e todas as servas. Naqueles dias eu derramarei do meu espírito. No livro de Atos dos Apóstolos, vai relatar sobre os feitos do Espírito Santo. E se fosse para dar o nome a esse livro que leva o nome de Atos dos Apóstolos, eu colocaria o nome de Atos do Espírito Santo, porque é o livro que mais vai relatar sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus. É um livro que vai nos mostrar sobre o crescimento e expansão do Evangelho através da vida dos discípulos após o derramamento do Espírito. Essa promessa acontece no capítulo 2 e no capítulo 1 do livro de Atos. Essa promessa é apenas uma promessa, só que no capítulo 2 essa promessa é cumprida. No capítulo 3 a igreja se comporta como uma igreja cheia do Espírito Santo. Após eles receberem o Espírito Santo, a igreja começa a ter um crescimento, a igreja começa a se expandindo. E o que eu queria trazer para vocês nessa noite é uma das histórias que está escrita no capítulo 3 do livro de Atos, onde vai retratar um acontecimento onde está Pedro e João. Depois de serem cheios do Espírito Santo, eles sobem para o templo para orar. E quando eles sobem para o templo para orar, a Bíblia diz que na frente da porta formosa se encontra um coxo de nascença. Esse homem sofria dessa deficiência desde sua nascença, e os discípulos estão indo para o templo para orar, porque a oração ainda assim continua sendo aquilo que nos mantém de pé. Aleluia. A oração ainda assim continua sendo uma das práticas que a igreja jamais deve deixar de praticar. A oração é o que nos mantém vivo. A oração é projeto da eternidade. A oração é o que nos mantém conectado com Deus Criador. A oração é o que nos fortalece e nos mantém firmes na presença do Senhor. A Bíblia diz que Pedro e João estão se aproximando do templo para orar. Pedro e João estão indo lá para buscar mais da presença de Deus. Porque eu achei interessante isso daqui. Eu já queria deixar para a sua vida que Pedro e João estão indo para orar. Então eles estão no mesmo propósito, eles estão no mesmo objetivo. Então procure para você, para a sua vida, pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Procure caminhar com pessoas que têm a mesma visão que a sua. Procure caminhar com pessoas que têm a mesma sede que você tem de Deus. Por que disso, Fabrício? Porque não adianta nada andar com alguém que enquanto eu quero buscar mais de Deus, ela não quer. Não adianta nada eu andar com alguém que enquanto eu quero buscar mais da presença de Deus, essa pessoa não quer. Por isso nós temos que ser seletivos em quem nós colocamos em nossa vida. Por isso nós temos que ser seletivos em quem nós escolhemos para caminhar conosco. Eu já queria liberar para a sua vida, mas só para quem crê e para quem acredita. Deus vai colocar na sua vida pessoas que têm o mesmo propósito que você, o mesmo objetivo que você, a mesma visão que a sua, a mesma sede que você tem, porque Deus não quer que você ande com pessoas que te afastam dele, mas Ele quer colocar no seu caminho pessoas que te aproximam do eterno. Por isso Pedro e João estão subindo juntos
para orar. Procure pessoas que busquem junto com você. Procure pessoas que te aproximem mais de Deus. Porque para nos afastar da presença de Deus é muitos. Para nos distanciar do projeto e do propósito do Senhor é muitas pessoas. Por isso nós devemos ser seletivos e nos aproximar de pessoas que realmente querem compromisso com Cristo, que realmente têm a mesma sede que você tem. Já viu aquele tipo de pessoa que você tem sede de buscar, mas essa pessoa nunca quer orar, essa pessoa nunca quer ler a Bíblia, essa pessoa nunca quer se consagrar, essa pessoa não entendeu que aquilo que ela carrega é mais valioso do que tudo que a terra tem para oferecer. O que nós carregamos exige que nós alimentemos essa presença. Por isso Pedro e João entendeu que depois de serem cheios do Espírito Santo, não é porque eles foram cheios uma vez que eles teriam que abandonar a vida de oração, não. Porque tem crente que é assim, ele se enche hoje, mas amanhã já não quer mais nem saber da presença de Deus. Hoje ele adora, mas amanhã não quer mais adorar. Hoje ele se entrega, mas amanhã não quer se entregar para Cristo. Hoje ele se rende, mas amanhã não quer se render aos pés do Senhor. Mas a geração e o povo que Deus quer levantar é uma geração que adora hoje, adora amanhã, adora depois. É uma geração que busca hoje, busca amanhã, busca depois. O que Deus quer levantar é uma geração que tem constância. Uma geração constante. Glória. Aleluia. Pedro e João estão indo orar, estão indo com o propósito de buscar mais. Só que eles se deparam com um coxo na frente da porta formosa. E o que eu achei interessante é que eles até estavam com o propósito de entrar para o templo e orar. Mas o que eles estavam carregando era tão poderoso, eles estavam tão cheios da presença de Deus, que ao invés de eles entrarem para orar, eles olham para a situação daquele coxo. Eles olham para aquele coxo, e aquele coxo vivia pedindo esmola todos os dias de sua vida. E a hora que Pedro e João sobem para orar, era a hora nona, que para nós é 3 horas da tarde. Quando eles estão indo lá, esse horário era que mais as pessoas iam para o templo. Então o templo estava cheio, o templo estava bem congregado, o templo estava lotado de pessoas indo prestar sua devoção a Deus. Mas ao invés deles entrarem para o templo, ao invés deles entrarem para a igreja, eles olham para alguém que está prostrado há muito tempo e há muitos anos de sua vida. O coxo que estava lá, ele vivia pedindo esmola para sobreviver, ele vivia na dependência de pessoas, ele vivia na dependência dos outros. Mas ao invés de Pedro e João oferecer uma simples moeda, uma simples esmola para o coxo, Pedro vai dizer para o coxo: olhe para nós. E quando ele diz olhe para nós, não era para ele mesmo que ele estava querendo chamar a atenção do coxo, mas quando Pedro diz olha para nós, eu entendo que ele estava dizendo: eu não tenho esmola, não tenho moeda, mas aquilo que eu carrego na minha vida, eu posso compartilhar com você. Era como se Pedro estivesse dizendo: eu não vou te dar uma moeda, porque a moeda não vai mudar a sua vida. Eu não vou te dar uma simples esmola, porque a esmola não vai tirar você da situação. E o que você vai dar para mim, Pedro? Aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Eu vim na autoridade lá do outro lado do chapadão para profetizar para essa igreja e para uma geração que tem sede e tem fome de Deus. A geração que Deus vai levantar não é uma geração de modernismo, mas é uma geração que, se tem alguém prostrado, ela tem aquilo que vem de Deus para compartilhar. A
A geração que Deus quer levantar é uma geração que não vai oferecer uma simples esmola para alguém que está prostrado, mas a geração que Deus quer levantar é a geração do levanta e anda, porque Cristo nunca mudou e Ele nunca mudará. O Deus que curava no passado cura ainda no presente. O Deus que cura no presente vai continuar curando no futuro. O Deus que operava no passado continua operando no presente e vai continuar operando no futuro. Eu vim nessa noite debaixo da autoridade de Deus para dizer: a geração que Deus vai levantar é uma geração cheia do Espírito, cheia da presença, porque o que Deus quer fazer com você, meu irmão, é te usar como instrumento para levantar quem está caído. Depois de eles ser cheios do Espírito, eles entenderam que aquilo que eles carregavam não devia somente ficar neles. Aquilo que eles carregavam não era só para ficar neles mesmo, mas aquilo que foi depositado neles era para que eles fossem testemunhas, é para que eles testemunhassem que aquilo que eles receberam de Cristo, as outras pessoas também poderiam receber. Deus não está preocupado em levantar uma igreja rica, boa, cheia de estrutura, mas o que Deus está, oh glória, priorizando para esse tempo é uma igreja que não simplesmente procura em ficar dentro do templo acomodado, mas Deus quer levantar uma geração que carrega a presença e leva essa presença lá fora. Depois eles receberem o Espírito Santo de Deus, Pedro oferece para o coxo: o que eu tenho não é ouro, não é prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Receba em nome de Jesus essa noite a autoridade do Espírito Santo. Receba essa noite a unção, o azeite, e através dessa unção, desse poder que será depositado sobre a sua vida, você vai levantar muitos daqueles que estão prostrados. Através da sua vida, Deus vai operar. Deus vai levantar muito coxo. Meu Deus, se alguém pregar essa palavra, eu vim para profetizar. A geração que Deus vai levantar é uma geração que vai fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E o que Ele nos chamou para fazer, Fabrício? Expandir o reino dos céus na terra. Os crentes acham que é simplesmente pular, rodar aqui, falar um monte de língua estranha aqui dentro e acabou. Não, o que você recebe aqui é para que você se manifeste lá. O que você recebeu aqui é para que você manifeste aquilo que Deus te entregou lá fora. Eu achei interessante isso aqui. Jesus vai dizer uma coisa: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Isso aqui é muito forte. Aleluia. Glória. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vou até localizar aqui, que eu gosto de pegar a Bíblia. Glória. Capítulo 2 vai dizer, no versículo 2: e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e lá apareceram a eles línguas divididas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. No versículo 2 eu achei interessante que o Espírito Santo era apenas uma promessa, mas no versículo 2 a promessa é cumprida. Como, Fabrício? No versículo 2 diz: e de repente veio o vento
e um som que desceu do céu. Eu vim nessa noite para dizer: é no de repente que Deus vai levantar você, é no de repente que Deus vai agir na sua casa, é no de repente que Deus vai operar na sua vida, é no de repente. Deus gosta de trabalhar assim, Deus gosta de trabalhar no de repente, quando nós menos esperamos. O de repente de Deus manifesta na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Amada súbia, a Bíblia diz que vem o sol da onde? Do céu, porque não vem da terra. O poder que Deus quer derramar nunca foi do homem, nunca vem da terra, mas sim do seu reino da glória. E essa presença está aqui nesse lugar, porque eu tenho pregado por alguns lugares. Eu vou ter que falar isso aqui, tem que falar, porque não estou eu tenho pregado por alguns lugares que tem muito da terra e pouco do céu. Eu tenho pregado em alguns lugares que tem muito da terra e pouco do céu. Mas quando eu pisei nessa igreja aqui, quando eu entrei por essas portas e coloquei meu joelho no chão, eu lembrei dessa palavra, porque o que está dentro dessa igreja não é do homem, mas o que está nesse lugar que nós sentimos aqui hoje é a presença que desceu do céu. E a Bíblia diz que vem como vento impetuoso. Vento impetuoso quer dizer que é um vento que ninguém resiste a esse vento. Esse vento do Espírito Santo encheu toda a casa e todos foram tomados por línguas divididas como que de fogo. E essa presença está aqui disponível. Essa presença está aqui hoje. Essa presença está nesse lugar. Eu vim lá do Chapadão para profetizar, para quem tem mão para levantar e para quem crê na palavra de Deus. Essa noite Deus vai te encher dessa presença até você não aguentar mais. Eu quero convidar somente aqueles que têm sede para abrir a boca essa noite. Só quem quer receber mais dessa presença. Recebe essa noite a autoridade do Espírito. Recebe essa noite a unção que desce do céu. Olha, Sênia, porque Deus nos otorgou esse poder para manifestar o seu reino na terra. Oh glória, quer ver Satanás fugir de alguém? É ele ver alguém cheio da presença de Deus. Quer vencer a sua guerra, quer vencer os pecados, se encha dessa presença que está disponível. Oh Jesus, aonde tiver alguém que veio com sede, que veio com fome, que veio buscando mais da tua presença, aonde tiver alguém, Espírito Santo de Deus, vem visitar a vida dela hoje, visita a vida dele hoje. Ó Deus, faz morada nesse coração, aviva, Senhor, aqueles que estão mortos há muito tempo, enche eles da tua glória. Levanta essa geração, levanta esse povo, Senhor, para fazer o seu reino conhecido na terra. Jesus amado, a Bíblia diz que o coxo recebeu essa palavra. Pedro estende a mão para ele. Ele se levanta e sai pulando de alegria e entra para dentro do templo junto com os três. Eu achei interessante isso daqui, porque ao invés de eles entrar para o templo, eles foram atrás de alguém que realmente precisavam. Ao invés de eles simplesmente serem egoístas, eles foram para compartilhar algo com aquele que estava prostrado. Eu vim para dizer para você, meu filho, você, minha filha, que recebeu o que veio do céu. Essa presença que você carrega é poderosa para destruir todas as obras das trevas. Essa presença que está sobre a minha vida e a sua vida não é para ficar somente sobre nós, mas o que Deus depositou sobre nós é para que nós manifestemos
o seu reino na terra, é para que nós fazemos o nome de Jesus conhecido. Não é para você guardar só para você, meu filho. O que você vai fazer com tanta presença, com tanto poder? É para você levar lá fora e curar os enfermos, levantar os coxos, batizar com o Espírito Santo, libertar os cativos. Há uma unção liberada essa noite para quem quiser receber. Está convidado a abrir a boca. Quem ora em línguas começa a orar em línguas, e quem não ora dá glória, porque Ele vai batizar. Se você tiver vontade, Deus vai derramar a unção para você curar. Deus vai derramar unção para você libertar os cativos. Amada súbia, Pai. É mincho que é minha sai, leplau e val e sia manto, adeu e tchemia cão e nébia, assumidão e fou e que, adudistel e tchemia, anal e plau e semina, adeca siminal e tché, aplove a senda, aonde tiver alguém que quer essa presença, receba aí agora, aonde tem alguém que quer ser cheio dessa graça, receba essa noite a presença. Oh Jesus, oh Jesus amado, porque nós viemos para isso, para sermos instrumentos na mão do Senhor. Se você não sabe, você é um instrumento na mão dele. Eu achei interessante isso aqui, que o vento que vem do céu, no termo grego, não vou lembrar a palavra certa do grego, mas no termo grego, vento quer dizer sopro. Sopro, ele está soprando em quem? Ele está soprando em vidas. E se Deus está soprando em vidas, quer dizer que eu e você somos instrumentos escolhidos por Deus. Porque se você já reparou que tem instrumentos que só tocam com sopro, tem instrumentos que tem, oh glória, que só é tocado com sopro. Assim somos nós recebemos essa presença, e sem essa presença nós não temos valor nenhum, sem essa presença nós não temos utilidade nenhuma. Mas quando o Criador decidiu soprar em você esse fôlego, essa presença, saiu um som agradável ao Senhor. Você que está aqui nessa noite, você é instrumento usado nas mãos do Todo-Poderoso. Deus diz: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne quer dizer que não é limitado, mas está disponível para todos aqueles que quiserem receber, para todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Porque para a gente vencer, meus irmãos, um dia mau é só se enchendo da presença de Deus. Eu nunca vi um tipo de povo, pastor, que não tem sede, não tem fome da presença de Deus. Dizem que o primeiro amor acabou. O primeiro acabou para quem quer, porque é quem está com o coração aceso, quem está com o coração ardendo. O primeiro amor não acaba depois que você aceitou Jesus, mas quem entendeu que recebeu algo valioso de Cristo, ele não somente, oh glória, ama Cristo uma vez, mas quem sabe aquilo que carrega todos os dias, ele declara: Senhor, dependo de Ti. Sem Ti eu não vivo, sem a Tua presença não tem sentido. Eu vim pregar para uma geração que o primeiro amor continua aceso, que essa chama continua ardendo nos nossos corações. Está no primeiro amor, fogo de palha. Mas isso aí logo acaba. Não, acaba para quem deixou de buscar, acaba para quem deixou de ter sede, acaba para quem deixou de lado aquilo que foi depositado sobre nossa vida.
quer que sua família seja liberta, se encha você da presença de Deus, se encha você da glória de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Vou profetizar para quem crê isso aqui. O que Deus vai derramar sobre você, sobre a sua vida essa noite, quando você orar, vidas vão ser libertas, cativeiros vão ser quebrados, territórios vão ser ganhos para Cristo Jesus. O que Deus vai depositar na sua vida essa noite é para você sacudir o inferno. Receba essa graça, receba essa glória, receba essa presença na sua vida. Só quem entendeu que aquilo que nós carregamos é valioso e nós não podemos trocar por nada, porque tem muitos que trocam por um momento de prazer, tem muitos que trocam por um site, tem muitos que trocam por uma conversa, tem muitos que trocam por um relacionamento, tem muitos que trocam por alianças que Deus não se agrada. Mas eu creio que eu estou pregando para uma igreja que não vai trocar essa presença por nada, ainda que os pratos do inimigo sejam chamativos. Quem sabe aquilo que carrega, ele diz: não, Satanás, o que eu tenho vale mais do que o prato que você oferece. Tem gente que é assim, dois palitinhos, rapidinho para desviar, parece ter uma coisa, né? Fala assim: a minha carne é fraca porque você está deixando a bichinha forte. Mas parece que no caso de muitas pessoas, ao invés da carne ser fraca, parece que a bicha é forte, parece que ela toma o controle e governa a vida de muitas pessoas. Mas quem anda no Espírito, vive as coisas do Espírito. Quem anda no Espírito produzem frutos do Espírito, porque quem não se conforma com este mundo, ele tem a mente renovada. Quem não se conforma com as coisas dessa terra, ele busca as coisas que vêm de cima. Jesus quer levantar você como instrumento. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que nunca entenderam o seu verdadeiro propósito na igreja. Mas o seu propósito, meu irmão, minha irmã, é instrumento usado nas mãos de Deus para alcançar os prostrados, os caídos. É através de você que a sua família vai vir para Jesus. É através de você que você vai ganhar almas no seu emprego. É através da sua vida que Cristo vai alcançar aqueles que estão distante de sua presença. Isso aqui é o verdadeiro evangelho. O evangelho que Cristo otorgou sobre a vida dos discípulos não era simplesmente para acabar sobre eles, mas era para expandir, trazer o crescimento. Oh glória, Deus não está simplesmente preocupado com o congresso, com festividades. Deus está preocupado em saber se ainda Ele vai achar alguém disposto, disponível a compartilhar aquilo que Ele entregou, a compartilhar aquilo que Ele depositou sobre mim e a sua vida. Preze por essa presença, preze por essa graça do Espírito Santo que foi derramada sobre você, porque essa mesma presença, esse mesmo Espírito que vai nos levar para o encontro do noivo, quando a trombeta tocar, quem tiver cheio vai subir. Quando a trombeta tocar, quem tiver até tutano vai ouvir Jesus chamar pelo nome. Essa presença que vai nos levar até o encontro do noivo. E eu não vejo a hora desse encontro chegar. Eu não vejo a hora desse dia chegar. Parece que todos os dias da minha vida, parece que eu estou preso na terra. Eu tenho saudade de um lugar que eu nunca vi. Eu tenho saudade de um lugar que eu nunca pisei. Eu não sei o que é isso. Eu não sei se tem mais alguém que sente isso daqui. Eu tenho saudade de alguém que eu nunca vi na minha frente, alguém que eu nunca vi na minha vida. É isso que o Espírito Santo ortoga sobre nossos corações, porque o nosso lugar nunca foi na terra, mas a nossa morada é na nova
Nova Jerusalém. E essa presença é o que vai capacitar e ordenar a sua igreja para levar a igreja até o encontro do noivo. Se você não sabe, esse tempo está chegando e está mais perto do que nunca. Eu tenho que parar. Está na hora de crente parar de ser mimado, parar de murmurar e começar a se aproximar daquele que logo vem buscar a igreja. Qualquer provinha quer desviar, qualquer coisinha quer entregar carteirinha, qualquer coisinha fica mal, de mal do líder, de mal da líder, de mal do pastor. Mas eu fico, quem carrega essa presença, quem carrega essa graça, suporta todas as coisas, porque sabe que Deus o fortalece. Nessa noite eu vim para dizer e para gritar para essa igreja: a presença de Deus é preciosa, a presença de Deus é valiosa. Ouro e prata não compra o que você carrega, nada que tem na terra pode comprar aquilo que você recebeu, que foi pago a preço de sangue. E essa presença é o que vai te santificar, para que você alcance a vida eterna. Aleluia. Glórias a Deus. Vim pregar chave de carro, nem chave de casa, mas precisamos. Mas o que nós mais precisamos é se aproximar de Deus. Está na hora de acabar. Eu tenho falado isso porque eu vejo algumas igrejas, um tipo de pessoa apática, não sente mais nada, não chora mais, não glorifica mais. Parece que quando você entra em algumas igrejas, Deus me perdoe, mas parece que é um velório, parece que estão velando Jesus, parece que Jesus acabou de morrer, eles estão lá. Parece que, meu Deus do céu, Jesus está vivo, Ele está nesse ambiente, Ele está nesse lugar, e essa mesma vida está dentro de mim e de você. Que Deus abençoe sua vida, agradeço a oportunidade das palmas ao Senhor Jesus.